Nós temos falado sobre Natal, temos falado sobre o que é o nosso Natal, né? O que representa o nosso Natal, como nós cremos no Natal, o que está por trás do Natal. E quando nós vemos esta foto, este retrato, né? Aqui o presépio, a estrebaria, aqui representado nessa foto, nós já conhecemos essa imagem, todos nós conhecemos essa imagem, a gente sabe o que está por trás dessa imagem. Só que uma pergunta que eu trago aqui para meditar com você é: será que nós realmente compreendemos o que está acontecendo por trás deste momento? Será que nós estamos tão acostumados a olhar para essa imagem, né? Só que a pergunta é: será que nós realmente compreendemos o que está acontecendo por trás deste momento? Sabe, meus irmãos, quando nós compreendemos o que está acontecendo atrás deste momento, isso muda o meu e o seu olhar da vida. Isso muda a nossa história. Isso muda a maneira como nós vivemos, porque nós compreendemos o que está por trás dessa foto, deste momento. E o Natal é a melhor notícia de todos os tempos. A melhor notícia que o universo já recebeu chama-se Natal. Natal, ele não é somente respeito de uma árvore de Natal. O Natal, ele não é somente respeito de dar ou receber presentes. O Natal não é somente respeito a uva passas, né? Porque tudo vai uva passa no Natal. É ou não é, irmãos? É ou não é? Eu não como arroz, mas dizem que a gente gosta de arroz com uva passa. Porque uva passa é o que mais se vende no Natal. O Natal não é somente a uvas passas. Natal é muito mais do que isso. E eu quero, juntamente com vocês, convidar você a nós juntos mergulharmos aqui no texto de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Abra sua Bíblia. Lucas vai nos conduzir aqui nessa manhã acerca daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Quero orar com você para que o Espírito Santo, o Senhor Todo-Poderoso, possa nos conduzir aqui poderosamente em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te damos graça, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos ouvir a Tua direção. Direciona-nos, Senhor, nessa manhã, para que a Tua graça manifeste-se entre nós. E os Seus filhos que estão aqui possam ser extremamente abençoados, tocados pela Tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos, nós te louvamos por este momento, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nossa leitura, a partir do livro de Lucas, nós vamos fazendo a leitura, pausando, para nós entendermos aqui o contexto dessa referência. E começa dizendo o seguinte, o verso 1. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Verso 2. Este foi o primeiro... Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Então, nós temos aqui Lucas, quando escreve esse texto, ele quer nos mostrar, ele quer mostrar aos leitores, ele quer mostrar às pessoas que estão lendo e tendo contato com esse relato, o momento exato em que aquilo aconteceu. Então ele está tentando mostrar aqui,
qual foi o momento em que este relato aqui aconteceu? Ele traz o que para nós? Ele nos traz um ponto de referência. Então ele coloca aqui, naqueles dias, o imperador Augusto. E quando nós lemos os evangelhos, às vezes pode parecer um pouco confuso, né? Porque lá em Mateus, capítulo 2, verso 1, Mateus escreve, nos dias de Herodes. Então, quando você lê, você fica meio, é tanta informação, que dia, que momento foi isso? Né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que cada evangelho foi escrito com um objetivo e a um grupo de pessoas. Por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus. E neste momento em que Mateus escreveu, quem era o rei dos judeus? Era Herodes. Ok? O rei dos judeus era Herodes. A Judéia era o quê? Uma província romana. Então quem era o rei ali? Era Herodes. Herodes era o homem que servia quem? O imperador romano. Herodes era o homem que servia o imperador romano, que no caso era quem? O imperador Augusto, ok? Então Lucas escreveu o acontecimento dele da Palestina, para quê? Para o mundo conhecer essa história. E ele visava muito quem? Os gregos. E qual era o ponto de referência de governo naquela época? O mundo inteiro conhecia um homem chamado imperador romano, que chamava-se César Augusto. Este era o ponto de referência para o mundo. Então, quando Lucas escreve, ele escreve mostrando o seguinte, o momento em que aqueles acontecimentos estavam ocorrendo. Quem foi César Augusto? O nome dele é Octaviano. Este era o nome de César Augusto, Octaviano. Então, esse era o homem que era o nome de César Augusto antes dele se tornar imperador. Então, antes de se tornar imperador, ele chamava o quê? Octaviano. E Octaviano, ele perdeu o pai muito cedo, e ele se tornou o quê? Herdeiro de Júlio César. Porque Júlio César, que era o imperador antes de Octaviano, adotou ele, trouxe ele a morar como filho. Ele era um familiar dele e trouxe ele para morar como filho. Então, ele adota Octaviano, e Octaviano se torna o quê? Um herdeiro, um sucessor político dele. E quando Júlio César morreu, quem assumiu como imperador? Octaviano. Então ele era quem? Herdeiro, né, do trono. E Octaviano, né, César Augusto, ele transformou a República Romana no que nós conhecemos como o Império Romano. Foi um homem muito poderoso. Era um homem que trouxe muita expansão de estradas, criação de estradas. Ele trouxe muitos benefícios para a região. Ele constituiu uma moeda única para todas as terras conquistadas pelos romanos. Então era um homem que tinha muita influência, era um homem que tinha muito poder na época. E além de tudo isso, Octaviano, César Augusto, ele estabeleceu o quê? O culto ao imperador. Lembra lá do apóstolo João, exilado na ilha de Éfeso? E aí aquelas igrejas, as cidades tinham o culto ao imperador. Foi aqui César Augusto, ele estabeleceu. Então as pessoas tinham o quê? Que prestar reverência. Elas tinham que ter fidelidade. Elas tinham que ter lealdade. Elas tinham que trazer presentes. Elas tinham que trazer oferendas aos imperadores. E através disso, César Augusto, ou Octaviano, ele se tornou o quê? Um grande nome da sua época. Um grande nome da sua época. Havia-se o costume romano, presta atenção, que depois da morte do seu imperador, ele era declarado como uma divindade. Lá em Roma, até hoje, existe o templo de Júlio César. Então, Júlio César, quando morreu, ele foi declarado uma divindade.
que Octaviano fez? Ele aproveitou essa oportunidade para se denominar o quê? Filho de Deus. Porque aquele que estava passando o trono para ele, aquele que era o pai dele, que criava ele, se tornou uma divindade. O que ele fez? Ele se autodenominou Filho de Deus. E ele cunhou isso, para vocês terem ideia, nas moedas da época, que estava escrito o seguinte, ó, Divus Iulius, que significa Filho de Deus, com a sua foto e com a sua imagem. E pensando nisso, ele pegou o nome ele pegou o nome César, ele pegou o nome César, em homenagem ao seu tio-avô, e trouxe para o seu nome o nome Augustus. Sabe o que significa Augustus? Augustus significa sublime, sagrado, significa elevado. Então, era César, o sagrado. Quem falava de César Augusto, falava do nome do sagrado. Falava do nome daquele que era todo-poderoso. César Augusto, ele foi detentor de... Não está mudando aí. Meu 2021 faz tempo, hein? Foi em janeiro. Ah, tá. Proprietário do carro Cobalt, placa FSR 5742. Por favor, comparecer ao local estacionado urgente, porque estão guinchando teu carro lá. Deve ser mais ou menos isso. Então, eu vou lendo aqui, quando eles me ajudarem ali. Ele era detentor de quê? De muito poder. Era um homem que tinha muita riqueza, sem precedentes na história. Para vocês terem noção, alguns anos atrás, a revista Times, ela lançou uma matéria dos 10 homens mais ricos de toda a história da humanidade. E sabe quem é o segundo da lista? César Augustus Octaviano. De tanta riqueza que ele tinha, dizem que este homem era dono de todo o Egito. Ele conquistou o Egito e ele que foi quem venceu Cleópatra. Para vocês verem como esse homem era influente e poderoso. Ele era chamado na época, sabe como ele era chamado na época? O Senhor de todo controle. O Senhor no controle. César Augustus Octaviano era visto dessa maneira por todo o mundo. Ou seja, ele era chamado de Quírios. Quírios significa o Senhor. As pessoas se referiam a ele como o Senhor, como soberano. Se referiam a ele como Filho de Deus, como alguém que era muito poderoso. Então Lucas, ele nos deixa essa referência de quando e qual era o cenário que tudo aquilo estava acontecendo. Então, continuando nossa leitura, e aí diz aqui o seguinte, que ele decretou um recenseamento em todo o Império Romano. E o que era isso? Os judeus, as pessoas tinham que ir para a sua cidade de origem, porque havia sido decretado um recenseamento. Então, o que era o recenseamento? Era a maneira de saber, ter o controle populacional, como era até nos dias de hoje, porém, era uma maneira que eles tinham de arrecadar mais impostos. Porém, era um momento em que os homens, quando sabendo como estava o controle populacional, os homens faziam o quê? O seu alistamento militar. Os judeus estavam livres do serviço militar. Então, esse era o quadro. Pra vocês terem ideia, o Império Romano, ele abrangia 3 continentes. E qual era a capital desse império? Roma. Roma era a capital desse império. E Roma era uma cidade gigantesca para os padrões da época. Para vocês terem ideia, naquela época, Roma tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. Quão grande era? 95% da população naquela época
vocês terem ideia como que era a grande Roma. 95% da população, onde eles viviam? Eles viviam em vilas, eles viviam em zonas rurais. E as vilas, eles tinham em torno aí de 400, 500 a 1.000 pessoas que habitavam nessas vilas. Então, Roma era uma cidade gigantesca para os padrões da época. Roma tinha em torno de 45.000 prédios. Roma era sinônimo de poder. Roma era sinônimo de riqueza. Isso, e dessa maneira que Roma era vista. E aí, não está mudando aí, tá, viu, Jefferson? Se puder me ajudar, por favor. Aí o verso 4 e o verso 5 nos diz o seguinte. Olha lá. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Então, aqui nos diz que José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém. Por ser recenseamento, José voltou para a sua cidade de origem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu não vou colocar aqui, abra sua Bíblia comigo, lá no profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Achou aí? Tem Miqueias na Bíblia sim, viu, pessoal? É que a minha Bíblia é nova, não, tem Miqueias, né, todas as versões têm Miqueias. Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz: quem não achou, fala, não achei. Todo mundo achou, então. Mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, presta atenção agora. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Irmãos, se você for analisar, José e Maria foram para Belém por causa do recenseamento. Mas existe algo muito poderoso por trás disso tudo. Aonde eles foram para aquele local não por causa de um recenseamento, eles foram para Belém porque estava escrito. O Senhor já havia deixado registrado que um governante cujas origens são de quando? Do passado. É aquele que é falado há muito tempo, é aquele que é falado desde a criação do mundo. Sairia de lá em meu e em seu favor. Muitos tinham, né, que César Augusto era o soberano, ele era Deus, ele era divindade, e que tudo que ele fazia era um ato divino. Mas aqui César Augusto é somente um instrumento nas mãos daquele que tem todo o poder. César Augusto é somente um instrumento nas mãos daquele que é capaz de fazer todas as coisas. César Augusto é somente um instrumento na mão daqueles que têm o controle e é Senhor da história absoluto. Amém? E aí, o verso 6 e o verso 7, continuando nossa leitura de Lucas. E estando eles ali, chegou a hora de nascer quem? O bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. Então, Maria deu à luz a quantos filhos? Maria teve muitos filhos, irmãos. Ela teve muitos filhos. Então ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. E aqui diz que ela envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar numa hospedaria. Miqueias disse que um governante nasceria cujas origens são de um passado distante.
Porém, quando esse governante chega ao mundo, não tem lugar para ele nascer. Quando o governante chega ao mundo, as hospedarias estavam todas cheias. Quando ele chega ao mundo, ele nasce numa estrebaria, numa manjedoura, no local em que os animais comiam. E continua a leitura. Naquela noite, havia o quê? Alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. E a palavra diz que eles ficaram como? Aterrorizados. E quem são esses pastores? A gente tem a referência de pastor, né? Pastor bonito, né? Assim, não querendo falar de mim, lógico, modéstia à parte, brincadeira. Quando fala de pastor, você lembra do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Aquele homem branco, com um cajado bonito na mão, perfeito, olhando para a ovelhinha, e a ovelhinha toda meiga dando a patinha para ele assim, né? Só que, irmãos, os pastores naquela época eram homens pobres. Ser pastor era uma função indesejada. Ser pastor era uma função indesejada. Naquela época, ninguém achava bonito ser pastor. Ninguém achava ser bonito. Ser pastor, sabe o que era ser pastor? É quando a pessoa não tinha conseguido nada na vida, deu errado em tudo. O que eles faziam? Eles iam ser pastores. Eram homens sem credibilidade. Eles eram vistos pela cultura e pela sociedade como homens sem credibilidade. Eram homens que viviam na miséria. Eram homens sujos. Sujos, cheiravam ovelha. Eram homens que eles dormiam entre as ovelhas. E como a noite fazia muito frio, o que eles faziam? Eles bebiam muito vinho. Então era comum, muito comum você ver pastores embriagados. Era muito comum. Então, o que acontecia com eles? Eles eram homens que eram excluídos da religiosidade. Sabe por quê, irmãos? A religiosidade, ela valoriza os perfeitos. A religiosidade valoriza os ricos e os poderosos. Então aqueles homens, eles eram excluídos. Só que, sabe o que acontece aqui? Estes homens excluídos, estes homens são convidados por um anjo a participar do nascimento do maior governante que o universo já ouviu falar. Quando nascia um rei, os poderosos eram chamados para o palácio. E aqui, no nascimento do governante, do grande rei, é chamado aqueles homens que eram excluídos. E o nascimento de Jesus já nos traz uma mensagem. Que Jesus Cristo veio para os rejeitados. Jesus Cristo veio para os excluídos. Jesus Cristo veio para os imperfeitos. E esses homens são chamados. E a palavra diz que o anjo apareceu para eles e eles ficaram o quê? Aterrorizados. Tem gente que fala assim, né? Ah, eu vi um anjo, foi tão lindo. Já viu já? Eu vi um anjo, foi tão lindo. Imagina só, meu irmão. Você está dormindo. Está lá dormindo, de boa. Sabe aquela noite que você tem a sua melhor noite de sono? Aí de repente, em cima de você, parece um ser com 6 asas voando, olhando para a sua cara, e você abre o olho e fala: boa noite, meu querido, tudo bem com você? O que você faz? Conhecendo a Fabiana, ela ia me acordar. Né? O meu cachorro ia sair correndo, com medo. O que você... Irmão, presta atenção. Na maioria dos casos da Bíblia em que o anjo apareceu, não foi lindo. Porque ele sempre fala depois: não tema, calma, fica frio. Fica frio. Então, o que acontece aqui? Aparece o anjo, e aí o que o anjo fala para eles logo depois, no verso 10? Não tenham medo. Porque eles ficaram aterrorizados. Eu trago boas notícias. Quem aqui gosta de boas notícias?
Ah, é bom demais, né? Quando alguém fala para você assim, eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa, qual que você quer primeiro sempre? Ah, eu peço a boa, porque eu sei que a ruim vai me derrubar, né? Fala a boa para o jogo, que aí depois a ruim a gente administra. E aqui fala que eles tinham boas notícias. A boa notícia era que aquele povo que vivia em dificuldade, aquele povo que passava por um tempo difícil, aquele povo que passava pelos dias de serem oprimidos por Roma, aquele povo que passava por dias em que o pecado dominava suas vidas, haveria um novo tempo se levantando sobre eles, a esperança estava chegando. Isaías capítulo 9, verso 2 diz: o povo que anda na escuridão verá o quê? Uma grande luz. Para os que vivem na terra da profundeza das trevas, uma luz brilhará. E aquela luz estava nascendo, meus irmãos. Natal. Natal é um convite. Além de ser uma notícia, Natal é um convite. E o primeiro convite que o Natal é estabelecer Jesus como Senhor da sua vida. Lucas 2,11 diz: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos, essa é a grande notícia. Essa é a grande notícia. O nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador nasceu e Ele fará novas todas as coisas. E aí continua, que é Cristo. É o Cristo. O cumprimento das profecias estão acontecendo. Das mais de 240, 250, não me recordo agora, profecias do Antigo Testamento, Ele cumpriu todas. Todas as profecias foram cumpridas. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. E aí continua, o Senhor. O Quírios. Lembra do Quírios, de César Augusto? E Lucas fala, o Cristo, o Quírios, o verdadeiro Quírios. Esse Quírios era o título que pertencia a César Augusto. Mas Lucas fala, o verdadeiro Quírios está nascendo agora. O verdadeiro Senhor nasceu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome que é sobre todo nome, aquele que está no controle da história. Ele deixa claro que não era César Augusto, e sim Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, Ele sim é o grande Rei. Ele sim é aquele que vinha para salvar. Ele sim é aquele que vinha para nos resgatar. Mas Lucas nos apresenta dois senhores. Ele nos apresenta César, o Senhor deste mundo, e nos apresenta Jesus, o reino de Deus. Um é o que está no controle deste mundo. O outro é o que tem todo o controle do universo em suas mãos. Um é rei escolhido. Outro é o verdadeiro rei prometido durante anos e anos e anos. César era aquele que tirava a vida de quem não se dobrava diante dele. Jesus é o rei que não mata aqueles que traem ele, mas é o rei que dá sua vida por aqueles que traem ele. São dois reinos. Octaviano, César Augusto, foi adotado e feito herdeiro de César. Mas Jesus Cristo é o legítimo Filho de Deus, o verdadeiro herdeiro, o primogênito de toda a criação. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro Rei, porque tudo que foi criado foi para Ele e através dEle. Ele é aquele que sempre existiu. Ele é o verdadeiro Deus que veio a este mundo, enquanto o outro era o herdeiro. Então, meus irmãos, Natal, o nosso Natal, o que é a chegada desse Rei.
O nosso Natal o que que é? É a revelação de quem é o verdadeiro Quírios, quem é o verdadeiro Senhor. O nosso Natal é a revelação de quem é o dono da história, de quem é aquele que está no poder. É nos mostrando, e mostrava, Lucas já mostrava para aquele povo, de quem é o verdadeiro Quírios, quem é o verdadeiro Senhor, quem é o verdadeiro Filho de Deus. O Natal nos convida, meus irmãos, a uma mudança do ponto de referência. O Natal nos convida, o nosso Natal nos convida a nós corrigirmos a maneira como nós enxergamos as nossas vidas, como nós enxergamos as nossas famílias, como nós enxergamos o nosso dia a dia. O grande convite do nosso Natal é estabelecer Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Aí você fala, não, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus, eu estou na bênção. Aí eu te pergunto, quem é o Quírios da sua vida? César, que representa este mundo, ou Jesus Cristo? Quem é o verdadeiro Senhor da sua vida? Quem é o verdadeiro Senhor da sua vida? Sabe, meu irmão, qual reino você está vivendo? Está vivendo em Roma, que é o reino de César? Roma significa poder, riqueza, prestígio, tudo aquilo que este mundo pode me oferecer. Ou você tem vivido em Belém, onde o nosso verdadeiro Senhor nasceu e ficou numa manjedoura, aonde homens que eram excluídos pela sociedade e pastores foram até ele, foram convidados a prestigiar o verdadeiro rei. Sabe, você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida, de qual é o verdadeiro Senhor da sua vida. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 24, Mateus nos escreve, ninguém pode servir a dois senhores. Presta atenção, você não pode servir a dois senhores. Trazendo para o nosso contexto, você não pode servir a Roma, e você não pode servir a Belém. É um só. O que tem governado a sua vida? Natal é tempo de escolha. De escolher quem governa a sua vida. Qual reino move o seu coração, meu irmão? Qual reino move o seu coração? O reino do homem? Ou o reino de Deus? O reino do homem nos propõe guerra. O reino de Deus nos propõe amor. O reino do homem fala que nós temos que conquistar as coisas. Que nós só somos alguém se conquistamos. E o reino de Deus nos propõe graça. Graça. O reino do homem nos propõe poder. Você tem que ter poder. Pode é quem manda. Se você manda, você está podendo. E o reino de Deus nos propõe o serviço. Maior é aquele que... O reino do homem nos propõe riqueza. Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Nós temos que correr atrás dos nossos interesses. Nós temos que guardar, nós temos que ter, 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 nós temos que ter. Mas o reino de Deus nos propõe o quê? Generosidade. Porque eu não tenho que acumular para mim, mas eu tenho que abençoar meu irmão. Qual reino você tem vivido? C.S. Lewis. Olha que frase, um trecho de um livro dele diz o seguinte: o cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em uma terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. É a implantação do reino de Deus. É declarar o senhorio de Jesus Cristo aos quatro cantos dessa terra. É falar do amor de Deus. É de falar quem é o verdadeiro Senhor, quem é o verdadeiro Quírios. Continua nossa leitura de Lucas, o verso 12. Diz: vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano. Como? Deitado numa manjedoura. Sabe que mensagem
esse rei nos está dando? Esse rei nos está falando o seguinte, que ele se esvaziou. Que ele se esvaziou da sua glória. Que ele se esvaziou do seu poder. Que ele se esvaziou da sua posição e tomou forma de homem e nasceu de uma maneira mais simples possível. O grande rei estava deitado numa manjedoura. Essa é a mensagem desse rei. O nosso rei, o nosso Senhor, nasce como homem. E quando quem olhava uma criança deitada na manjedoura, qual era a mensagem que passava? Sem poder e sem glória. Está deitado uma criança pobre. Mas, aquela mensagem, a mensagem que ele estava passando foi o seguinte: eu estou nascendo aqui, porque eu quero atrair a todos a mim na minha cruz. Na minha cruz eu vou vencer os pecados, e o meu poder e a minha glória vai ser declarada ali. É na cruz de Jesus Cristo que o poder e a glória dele é declarado, porque ali ele vence a morte. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, verso 6. Olha o que diz, Filipenses capítulo 2, verso 6. Abra aí no seu celular, na sua Bíblia de papel. Filipenses capítulo 2, o verso 6. Nós vamos até o verso 11, diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, o que ele fez? Esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como? Ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9, olha só. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Kyrios. Kyrios, Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Amém, meus irmãos. O nosso Natal é momento de nós declararmos quem é o Senhor da nossa vida e quem é o Senhor da sua história. Quem é o Senhor da sua vida? O que é Jesus ser Senhor da sua vida? Presta atenção agora. Não sei se vocês estão enxergando, está até para enxergar, eu estava preocupado em ficar pequeno. Tem essa imagem para colocar na transmissão também, tá? Olha ali, essa é a vida do homem. Quem está no centro? Pode falar. Você, eu. E aí ao redor do centro flutua o quê? Família, casa, dinheiro, lazer, estudos, minha carreira. Essa é a vida do homem. Olha como que é a vida do religioso. Essa é a vida do religioso. Quem está no meio quem está no centro dela? E ali flutua família, casa, dinheiro, lazer, estudos, carreira. E aí tem ali também quem? Jesus. Porque eu estou no centro, Jesus faz parte de algo aqui que a gente está aí, às vezes, a gente está aí. Não, Jesus. Agora, a vida de um cristão. Quem está no centro? E todo o restante gira em torno disso. E aí faz todo sentido Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas, portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, meus irmãos, esse último quadro aqui, isso é estabelecer Jesus como o Senhor da sua vida. Amém. Segundo convite que o Natal faz: experimentar paz e alegria. Experimentar paz e alegria. Lucas 2,14, continuando a nossa leitura, diz: glória a Deus nos mais altos céus, e o que? Paz na terra, aqueles de que Deus se agrada.
como nós estudamos lá, quando falávamos do Apocalipse, não foi nem da igreja, foi nos últimos dias, aquele momento a terra desfrutava de algo chamado a Pax Romana, a paz romana. Todo o território que pertencia ao Império Romano estava em paz. Qualquer um que se levantasse contra, ele era tirado fora e era, mudado o governante, as pessoas eram presas e assim por diante. Então existia paz. O período de César Augusto é conhecido como período de paz, de Pax Romana. Mas poderia existir paz. Mas será que existia paz no coração? Você tem paz no seu coração? Henry Thoreau, um escritor americano que viveu aí em torno do ano 1817, escreveu o seguinte, eu não tenho aqui para vocês, mas eu vou ler. A maioria dos homens vivem vidas de silencioso desespero. Eu posso olhar para você, você está me apresentando o sorriso mais lindo que eu vi na minha semana. Mas dentro de você existe um silencioso desespero. Quando você encosta a sua cabeça no travesseiro, falta algo. Falta algo. Eu queria te dizer algo. Através da cruz de Jesus Cristo, você pode ter paz. Através da cruz de Jesus Cristo, você pode ter paz e alegria. Amém? Terceiro convite. Descansar na graça de Deus. Natal é um convite para se descansar na graça de Deus. Continua a nossa leitura de Lucas 2:14, diz: aqueles de quem Deus se agrada. E de quem que Deus se agrada? Dos bons? Dos poderosos? De quem Deus se agrada? Na versão NVI, essa mesma referência diz o seguinte: aos quais Ele concede o seu favor. Sabe, meus irmãos? É de graça. É de graça. É um presente. Você não precisa fazer nada para merecer. Romanos 3:23 ao verso 24 diz: e todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória. O padrão. Todos nós pecamos, todos. Eu e você, nós não merecemos. Mas existe algo chamado graça, que é de graça, é um presente. Sabe quando você ganha um presente? Do nada, assim, teu marido chega em casa do nada, fala o seguinte, ele chega com uma caixa para você e te dá um presente. Aí a esposa fala, mas não é meu aniversário, ela fala assim, é porque eu te amo, pega aí. Aí, maridão, você garante a semana. É de graça. É de graça. O que você fez? Você não merecer nada. Aí você chegar em casa hoje, o marido fala o seguinte, alô, sai para minha conta hoje. Aí a esposa fala, mas por quê? Porque eu te amo. É de graça. É de graça. Não, você não merece, a gente não merece. E preste atenção. Preste muita atenção. Você nunca será bom o suficiente para merecer o amor dele. Nunca. Nunca. É de graça. É de graça. Sabe por quê, meus irmãos? Somos injustos, pecadores. Fazemos juízo das pessoas, mentimos. Mas ele fala é de graça. O Senhor nos declarou justos por meio de Jesus Cristo. Você é justo. E você foi declarado justo. E o verso 24 em Romanos 3, mas Ele nos declara justos por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus. Assim, como aqueles pastores, foram convidados para participar da festa de nascimento. Eram homens excluídos, marginalizados. Eu e você, através da cruz do nosso Senhor, pecadores,
somos convidados a participar da maior festa do universo, da maior notícia de todos os tempos. Somos convidados a estarmos diante do Rei. Quem é o Quírios da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é? Para nós pensarmos e refletirmos, para qual reino você tem vivido? O reino de Jesus ou o reino de César? Quem é o Quírios na sua vida? Quem é o Quírios? Talvez você esteja aqui, você esteja cansado. Sabe por quê, meus irmãos? O reino deste mundo, a gente vai sempre se esforçar cada vez mais. Vai se esforçar cada vez mais. E cada vez mais nós vamos ter menos tempo para a família. Cada vez mais a gente vai ter menos tempo para nós. Nós vamos ter cada vez mais menos tempo para o Senhor. Cada vez mais menos tempo para a igreja. Cada vez mais menos tempo para a célula. Cada vez mais menos tempo para os filhos. Por quê? Porque o reino de César, o reino deste mundo, ele é incessante. Ele é uma boca que você não consegue fechar ela, porque ele quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais. Ele quer te ocupar. O que Faraó falou para fazer com o povo de Deus quando estava assim, querendo sair do Egito? Dá trabalho para esse povo. O reino desse mundo quer te ocupar. Ocupar sua mente. É a série que eu preciso maratonar. Deixa os filhos de lá. Preciso maratonar essas 15 temporadas de 33 episódios cada episódio de 1 hora. Seus filhos como estão? Esse é o reino deste mundo, irmãos. Eu não pode. Lógico que pode, essa série eu assisto, eu gosto, né, Fabiana? Onde está o seu coração, meu irmão? Quem é o Senhor da sua vida? Talvez quando eu falei lá atrás que estabelecer Jesus como Senhor, você falou: opa, não é para mim essa. É só para quem não conhece Jesus, não é para você, meu irmão. Porque você está iludido achando que conhece Jesus. Segundo lugar, existe alguma área da sua vida que Jesus ainda não é Senhor? A gente lê a história, a gente vê a foto lá da estrebaria, da manjedoura, e nós achamos um absurdo Jesus não achar lugar numa hospedaria. É um absurdo isso. Como pode? Mas o fato, sabe qual é o grande fato, meus irmãos? Que até hoje Jesus não encontra lugar no seu coração. Até hoje. O absurdo não está lá atrás, o absurdo é até hoje. Até hoje Ele está procurando ser Senhor da sua vida e você não dá lugar para Ele. Terceiro e último lugar. De que maneira você pode anunciar para as pessoas que o Salvador nasceu? A maior notícia de todos os tempos não é que o Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo, nem quem foi eleito presidente, quem não foi eleito, quem foi governador, quem não foi governador. A maior notícia de todos os tempos é: Jesus Cristo nasceu, o Salvador nasceu, e Ele está vivo, e Ele quer ser Senhor da sua vida. Se eu fizesse um apelo aqui, para vir à frente quem quer Jesus como o Senhor da sua vida, esse apelo não seria para quem não conhece Jesus, seria para você. Quando eu li essa semana esse texto, eu chorei. Falei: Senhor, o Senhor não é Senhor da minha vida. Você precisa ser Senhor da minha vida. Jesus quer ser Senhor da sua vida, meu irmão. Eu queria convidar que você tocasse de pé.